Olá pessoal, sou o professor Felipe Fontes e para mim é uma imensa alegria participar com vocês desse 13º encontro de educação básica do Mackenzie. Eu quero manifestar minha gratidão tanto à diretoria de educação básica como à superintendência de educação básica pelo convite que me foi feito para falar a respeito desse assunto que é o ensino religioso, contribuição indispensável para a construção de um currículo confessional. O objetivo dessa palestra é refletir um pouquinho a respeito do papel da disciplina de ensino religioso na educação básica. E para facilitar aqui a nossa memorização, eu resolvi organizar a minha fala com vocês nessa ocasião em 3 P's. Eu pretendo começar estabelecendo alguns pressupostos fundamentais da nossa conversa, principalmente relacionados à definição de religião. É fundamental entender o que é religião para entendermos então o lugar da disciplina de ensino religioso. Depois eu quero falar um pouco a respeito de algumas possibilidades. Agora, sem nenhum juízo de valor, eu quero apresentar a maneira como essa disciplina tem sido vista e praticada em alguns lugares. E, finalmente, eu quero apresentar uma proposta. Quero apresentar a maneira como, no meu entendimento, nós deveríamos nos valer desta disciplina. Então, vamos começar aqui com os pressupostos fundamentais da nossa conversa. Eles são basicamente 3 e eles estão relacionados entre si. O primeiro e mais fundamental pressuposto é o de que religião não é uma experiência facultativa, mas uma experiência necessária. Na maioria das vezes nós pensamos na religião como se ela fosse uma experiência que nós podemos ter ou desejar experimentar ou não experimentar. Como se ser religioso ou não fosse uma questão que nós pudéssemos escolher. No meu livreto, Você Educa de Acordo com o que Adora, publicado em parceria pela Axie e pelo Sistema Mackenzie de Ensino, além da editora Fiel, eu trabalho um pouco com essa questão e mostro como nós tendemos a pensar assim, porque nós trabalhamos com uma definição um pouco superficial de religião. Mas se nós definirmos religião de maneira adequada, nós concluímos que, na verdade, religião não é uma experiência facultativa, mas ela é uma experiência necessária de todo o ser humano. Eu não tenho o tempo de trabalhar aqui com os argumentos levantados lá no livreto, eu recomendo a leitura dele, mas o segundo pressuposto que eu quero estabelecer lida exatamente com um dos argumentos que eu levanto lá no livreto. Qual é esse pressuposto? É o de que a religião é a relação mais fundamental na qual nós, seres humanos, estamos envolvidos. Nós somos seres relacionais e estamos envolvidos numa multiplicidade de relações com diversas coisas e relações que são de diferentes tipos. A religião é uma dessas relações que nós estabelecemos enquanto seres humanos, que se distingue das outras relações pelo fato de ser a mais fundamental, a mais básica das relações que nós estabelecemos na nossa existência. E eu estou usando a palavra fundamental aqui para me referir basicamente a 2 coisas: à centralidade da experiência religiosa e ao impacto que essa relação, a religião, ela tem na nossa vida como um todo. Não é à toa que frequentemente nós falamos a respeito da religião como algo relacionado ao sentido da vida, como algo relacionado àquilo pelo qual vale a pena viver. É porque religião de fato tem a ver com esta relação fundamental que nós, seres humanos, estabelecemos com algo ou com alguém e que é central e que determina a maneira como nós nos relacionamos com a vida como um todo. E a pergunta é: qual é a implicação disso
para o ensino religioso. Então, com isso tem a ver o nosso terceiro pressuposto, que é o pressuposto de que o ensino religioso nunca é algo que está limitado a uma disciplina particular. Na segunda parte da minha palestra, eu pretendo mostrar a vocês que é possível falar no ensino religioso como uma disciplina específica, tendo um conjunto particular de conteúdos. Mas eu quero começar dizendo que nós, se queremos entender o lugar dessa disciplina, precisamos entender, em primeiro lugar, que antes de qualquer coisa, religião tem a ver com a perspectiva com a qual nós ensinamos e não com um conteúdo particular. E isso acontece exatamente por causa da natureza da própria religião. As diferentes disciplinas escolares, elas lidam, cada uma delas, com a relação que nós, seres humanos, estabelecemos com uma parte da realidade ao nosso redor, seja essa parte da natureza ou da cultura. Por exemplo, a matemática tem a ver com a relação que nós estabelecemos com os números, com a ideia de quantidade. A física tem a ver com a relação que nós estabelecemos com a energia, com o espaço. A história tem a ver com a nossa relação com o tempo, com a formação cultural. E a religião? A religião não tem a ver com a relação que nós estabelecemos com uma parte da realidade. Ela tem a ver com a nossa relação com o transcendente. Ela tem a ver com aquela relação na qual nós transcendemos os limites da criação em direção ao Criador. É por isso que a religião toca tudo e ela não pode estar presa aos limites de uma única disciplina. E reparem um detalhe, eu não estou falando aqui do que deveria ser, eu estou falando aqui do que é. Quer estejamos conscientes ou inconscientes disso, quer estejamos falando de uma religião verdadeira, quer estejamos falando de uma religião falsa. Mas o fato é que todo o ensino ministrado em qualquer escola possui um pano de fundo religioso. Eu sei que é difícil, às vezes, perceber isso, porque a religião, muitas vezes, sobretudo a falsa, vem escondida por meio de argumentos que procuram mantê-la num lugar secreto, mas o fato é que alguém pode ensinar matemática partindo do pressuposto de que a ordem que existe na realidade é o resultado da existência de um Deus pessoal, e o nome disso é religião teísta. E outra pessoa pode ensinar partindo do pressuposto de que a ordem do mundo é o resultado de um desenvolvimento casual da matéria. E o nome disso é ateísmo materialista. São duas diferentes religiões determinando o ensino. Pense no ensino da língua materna ou da língua estrangeira. Alguém pode ensinar línguas como o produto desenvolvido pelo homem enquanto um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, deve ter uma estrutura normativa. O nome disso é teísmo. Agora, outra pessoa pode ensinar que a língua é apenas um produto tipicamente humano, desenvolvido de maneira autônoma e que, portanto, está desprovido de qualquer estrutura normativa. E o nome disso seria ateísmo historicista. Então, eu quero começar estabelecendo esses pressupostos com vocês, sobretudo este no qual nós chegamos construindo esta ordem. Ensino religioso não pode ser limitado a uma disciplina particular. Por que é importante dizer isso? Para nós nos lembrarmos que uma escola cristã não se define pela presença do cristianismo apenas em sua disciplina de ensino religioso, mas pela presença desse cristianismo em sua existência como um todo. O que nos chama a atenção para a necessidade de que cada personagem no ambiente escolar, da direção, passando pelos professores, até os alunos, estejam envolvidos, não é? Comprometidos com o cristianismo que fundamenta o ensino daquela escola.
Então, esses são os pressupostos fundamentais a partir dos quais eu acredito que nós devemos olhar para o assunto que nós temos em pauta nessa ocasião. Depois de estabelecer esses pressupostos, eu pretendo aqui, então, tratar do segundo tópico da palestra que eu chamei de possibilidades. Possibilidades. E eu quero começar deixando claro que eu uso o termo possibilidades aqui não como uma indicação, mas como uma constatação. Ou seja, o termo possibilidades aqui apenas nos introduz a um grupo de abordagens, a um conjunto de abordagens que geralmente tem sido usado por escolas diferentes, não confessionais e confessionais, no ensino religioso. Então, depois, no terceiro momento, eu pretendo oferecer a minha proposta, apresentar a minha proposta. Mas, nesse momento, a ideia é verificar como é que essa disciplina tem sido vista e praticada na maioria das vezes. Então, comecemos aqui por escolas não confessionais. É importante estabelecer essa distinção, porque escolas não confessionais têm uma abordagem muito comum, enquanto escolas confessionais costumam ter um número maior de abordagens. Então, em escolas não confessionais, a abordagem mais comum do ensino religioso é o que nós poderíamos chamar, e tem sido chamado academicamente, de abordagem de ciências da religião, que é basicamente uma abordagem de religiões comparadas. Esta, aliás, é a abordagem que é defendida pela maioria dos nossos documentos governamentais contemporâneos, inclusive o mais recente deles, que é a BNCC. O discurso nos documentos é o discurso de que esta é uma abordagem científica. Mas eu quero mostrar para vocês que, na verdade, ela é ateísmo disfarçado de ciência. Por quê? Porque o grande pressuposto que fundamenta essa abordagem de ciências da religião nos documentos oficiais e tal qual praticada em escolas não confessionais, ou pelo menos em um grande número delas, é o pressuposto de que a religião é um produto da subjetividade humana. Então preste atenção. Quando o documento e mesmo as escolas que se valem dessa perspectiva ensinam a religião, elas o fazem partindo do pressuposto de que a religião é meramente um produto da nossa subjetividade. Veja, por exemplo, este parágrafo que abre a tratativa de ensino religioso no Fundamental 1 na BNCC. O parágrafo diz assim: o ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social, em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser de, agora preste atenção nessa distinção, imanência, que seria a dimensão concreta e biológica, e de transcendência. E o que seria essa dimensão de transcendência? Veja a explicação. Dimensão subjetiva e simbólica. Olha que interessante. Quando nós falamos de transcendência, nós estamos falando de uma relação real que nós, seres humanos, estabelecemos com um universo real que extrapola a nossa experiência nessa realidade concreta. Quando este parágrafo fala de transcendência, ele se refere à religião ou à transcendência como a dimensão subjetiva do ser humano ou a sua dimensão simbólica. Ou seja, religião é apenas uma questão de sentimento e de discurso. E qual é o resultado desse pressuposto? É a proposta de uma aproximação relativista sem qualquer juízo de valor e que estimula a valorização e, de certa forma, até o envolvimento com todo tipo de experiência religiosa. Então, veja, por exemplo, essas duas habilidades a serem desenvolvidas no 6º ano. Elas propõem
que os textos reconhecidos como sagrados pelas diferentes religiões sejam considerados em pé de igualdade como norma de fé e norma de conduta. Veja aí, as habilidades 2 e 3 relacionadas ao ensino religioso no 6º ano. Elas dizem: reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos, textos do budismo, cristianismo, espiritismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, entre outros. E agora preste atenção na terceira habilidade: reconhecer em textos escritos ensinamentos relacionados a modos de ser e de viver. Perceba como isso aqui está em contradição com aquilo que nós, enquanto cristãos, afirmamos a respeito do que é a palavra revelada de Deus. Nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e norma de conduta. Mas aqui nós temos uma habilidade a ser desenvolvida que tem a ver com a capacidade de reconhecer em textos de diversas religiões ensinamentos relacionados a modos de ser e modos de viver. Então essa é a abordagem mais comum em escolas não confessionais, abordagem inclusive incentivada pelos nossos documentos oficiais, que nós poderíamos chamar de uma abordagem de ciências da religião. Agora, como as escolas confessionais costumam lidar com a disciplina de ensino religioso? Bem, não é fácil fazer um diagnóstico aqui, a gente não tem muitos textos acadêmicos escritos a respeito disso, então eu procurei aqui, de alguma forma, organizar aquilo que eu percebo tem sido feito geralmente em escolas confessionais. Então, algumas se valem daquilo que nós poderíamos chamar de uma abordagem doutrinária. O que seria isso? É uma abordagem que foca um conjunto de dogmas e um conjunto de costumes e que tem como grande objetivo introduzir o educando na prática de uma determinada religião. Geralmente, as aulas ministradas nessa abordagem, elas não distinguem as grandes questões de fé das minúcias teológicas, e elas têm menor preocupação com a persuasão racional. Não me parece que essa seja a melhor abordagem para a educação cristã escolar. Ela talvez esteja mais próxima daquilo que acontece na igreja, mas eu não creio que esta abordagem deva ser transposta ipsis literis para a educação escolar. Outras escolas confessionais de matriz cristã se valem daquilo que eu estou chamando aqui de a abordagem de conhecimento bíblico, que também é uma espécie de emulação daquilo que costuma acontecer em escolas dominicais de igrejas na escola regular. O propósito aqui seria o de oferecer o conhecimento a respeito dos personagens e dos fatos bíblicos. Eu creio que isso certamente é algo importante e em algum momento a disciplina de ensino religioso numa escola cristã deve lidar com isso. Afinal de contas, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditamos que ela tem uma história e que essa história precisa ser compreendida pelas pessoas que desejam se relacionar com Deus de um modo adequado. Mas eu não acredito que conhecer os personagens e os fatos da Bíblia seja tudo o que nós devemos fazer. Aliás, eu não acredito que a Bíblia nos tenha sido dada apenas para que nós conhecêssemos os fatos e os personagens narrados por ela. A Bíblia nos foi dada para que o seu ensino pudesse ser aplicado à nossa vida, à nossa existência. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, falando a respeito da Bíblia, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, e agora preste atenção na finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja,
a Bíblia nos foi dada para nos ensinar a viver nesse mundo de uma maneira adequada, não apenas para que nós compreendêssemos, entendêssemos racionalmente os seus fatos e conhecêssemos os seus personagens, mas para que fôssemos guiados no entendimento da realidade pelo seu ensino. Eu acho que nós temos boas evidências de que essa abordagem é uma abordagem suficiente. Uma delas é que a maioria das escolas que começa por essa abordagem tem dificuldade de levá-la até o final do ciclo da educação básica. Já perceberam isso? Essa abordagem de conhecimento bíblico, ela costuma funcionar muito bem na educação infantil e no Fundamental 1, mas frequentemente ela é abandonada a partir do ensino Fundamental 2 e principalmente no ensino médio, quando a gente começa a lançar mão de outras abordagens para ministrar essa disciplina. Eu creio que essa é uma evidência de que, pelo menos da maneira como nós temos feito, esta é uma abordagem insuficiente. Atenção, eu não estou dizendo que a Bíblia é insuficiente, o que eu estou dizendo é que a nossa abordagem dela pode ser, dependendo da nossa aproximação. Pois bem, quando a gente procura outras abordagens, quais são as abordagens mais comuns? São basicamente duas, tá bom? A primeira delas é aquilo que eu poderia chamar de uma abordagem ética. O que seria isso? Uma abordagem menos focada nas histórias bíblicas e mais focada nos princípios bíblicos para o comportamento. Isso é importante? Claro que é. A fé cristã estimula certas escolhas éticas que são corretas e que funcionam na prática. Eu acredito que se as crianças, os alunos aprenderem a viver à luz da ética cristã, eles têm grande chance de se dar bem na vida e de alcançar aquilo que a Bíblia chama de sabedoria. E eu estou dizendo isso para dizer que isso também deve fazer parte do ensino religioso em uma escola cristã em algum momento. O meu único receio com essa abordagem é o perigo de reduzir o cristianismo à moral, como se a fé cristã tivesse alguma coisa a dizer a respeito da nossa moralidade, mas não tivesse muita coisa a dizer a respeito das outras relações que nós estabelecemos com o mundo ao nosso redor. E a outra abordagem, bem comum, para a qual nós costumamos migrar nas etapas posteriores da educação básica, é o que eu poderia chamar de abordagem de atualidades. O que seria isso? Uma abordagem que foca na análise de acontecimentos culturais que são relevantes. Muitos professores, eu percebo, partem para aí. Começam a usar aquilo que está acontecendo na cultura como o gancho para então refletir a respeito de questões religiosas. Veja, eu creio que isso é possível, mas eu tenho algumas dificuldades com esse tipo de abordagem. Primeiro, porque ela é uma abordagem mais reativa e menos construtiva. A gente está o tempo inteiro reagindo ao que está acontecendo e não construindo um conhecimento nas crianças ou nos alunos. Depois, esse tipo de abordagem, ele tende a se tornar polêmico. E quando você entra nas polêmicas, você tende muitas vezes a causar mais confusão do que esclarecimento. Falta aí uma construção sistemática. E no final das contas, nós ficamos nas mãos dos acontecimentos, o que tende a desequilibrar os conteúdos, porque em cada momento vai existir assuntos que serão mais quentes do que outros e nós teremos o ritmo ditado por aquilo que estiver acontecendo no contexto cultural. Então aqui estão algumas possibilidades. Em escolas não confessionais, como é que a disciplina de ensino religioso costuma ser ministrada? Com uma abordagem de ciências da religião. O que é isso? Uma abordagem de religiões comparadas. Até porque
o pressuposto que está por trás do entendimento dessas escolas não confessionais é o pressuposto de que religião é uma questão de sentimento e de discurso, portanto não pode haver juízo de valor objetivo sobre a prática religiosa, e o nosso desafio então é aprender todas elas de maneira comparada, sem nenhum tipo de juízo de valor, usando inclusive aquilo que nós considerarmos interessante de cada uma delas, formando quase uma espécie de pluralismo religioso. Quase uma espécie foi aqui uma bondade da minha parte, não é? De fato é um pluralismo religioso. Já as escolas confessionais se valem aqui de outras perspectivas. São a perspectiva doutrinária, a perspectiva de conhecimento bíblico, a perspectiva ética ou a perspectiva de atualidades, que eu chamei aqui de abordagens. A pergunta final da nossa palestra, então, e aqui nós entramos no terceiro P da nossa palestra, é: qual é a proposta? Bem, até aqui eu espero que duas coisas tenham ficado claras para vocês. A primeira é a de que a abordagem de ciências da religião está fora de cogitação para escolas cristãs. Para nós, religião não é simplesmente um produto da subjetividade humana. Não é só sentimento e discurso. É a relação com o Deus verdadeiro ou com falsos deuses. Logo, nós não podemos encarar o ensino religioso como uma espécie de estudo comparativo que se abstém de juízo de valor e estimula a prática da pluralidade religiosa. E a segunda coisa que eu espero ter ficado claro para vocês, ou clara para vocês aí, é que as abordagens mais comumente utilizadas por escolas confessionais cristãs atingem objetivos que são importantes, mas ainda parecem um pouco insuficientes. Então, a abordagem doutrinária enfatiza a doutrina, o que é importante, mas ela tem mais preocupações internas voltadas para dentro da igreja do que para fora. A abordagem de conhecimento bíblico ensina a história bíblica, que é algo importante, mas frequentemente é restrita em termos de aplicação. A abordagem ética enfatiza os princípios morais, o que é importante, mas corre o risco de reduzir a fé cristã a um estilo de vida. E a abordagem de atualidades procura a aplicação da fé a dilemas culturais, o que certamente é importante, mas é uma abordagem reativa e que tende ao desequilíbrio. Então, diante dessa percepção, qual é a minha proposta? A minha proposta é chamada aqui de uma abordagem teológico-filosófica ou uma abordagem de cosmovisão. O que seria isso? Na prática, seria uma abordagem que se valeria dos desenvolvimentos proporcionados por um movimento que nasce no final do século XIX e se estende por todo o século XX, e que procurou fazer três coisas que eu creio tem muita utilidade para a maneira como nós devemos ministrar a disciplina de ensino religioso. A primeira coisa que esse movimento procurou fazer foi articular os princípios elementares da fé cristã. Ou seja, quais são as grandes questões? Ao invés de ficar preocupado com as minúcias teológicas, esse movimento estava preocupado com as grandes questões da fé que regem a nossa vida como um todo. A segunda coisa que esse movimento se preocupou em fazer foi perceber as aplicações dessas grandes questões para a vida como um todo, para todas as dimensões da realidade, partindo do pressuposto de que a fé cristã não diz apenas algo a respeito da nossa relação individual com Deus, mas diz algo a respeito da nossa relação com o próximo e da nossa relação com o mundo. E a terceira coisa que este movimento procurou fazer foi interagir criticamente, avaliar criticamente as religiões anticristãs que têm um amplo impacto cultural. Tanto aquelas que têm cara de religião, quanto aquelas que escondem a sua cara de religião.
Então vejam bem, se ministrada ou ser ministrada à luz dessa abordagem, os objetivos da disciplina de ensino religioso seriam basicamente três. O primeiro deles é levar os alunos a compreender de maneira organizada os princípios elementares da fé bíblica. Aquelas verdades que nós costumamos encapsular na tríade criação, queda e redenção. O segundo objetivo seria conduzi-los a perceber as aplicações desses princípios às diferentes dimensões da realidade: comunicação, artes, sociedade e todas as demais que são trabalhadas em outras disciplinas do currículo escolar. E por último, conscientizar os alunos da existência de outras religiões, não apenas as declaradas, mas também as não declaradas, como o materialismo, o historicismo, o existencialismo, o individualismo, o socialismo, e habilitá-los a avaliar cada uma delas criticamente à luz desses pressupostos ou desses princípios mencionados. Eu creio que essa abordagem possui basicamente dois benefícios. Primeiro, ela procura contemplar aquilo que é trabalhado nas abordagens anteriormente mencionadas, tentando aqui, obviamente, fugir dos riscos que aquelas abordagens possuem e que eu apresentei, e ela promove o aprofundamento dos princípios religiosos que fundamentam a abordagem das outras disciplinas, ajudando os alunos a percebê-los melhor e ampliando as possibilidades para algo pelo qual nós tanto clamamos, que é o ensino integrado ou a integração do ensino. É assim que eu vejo o papel da disciplina de ensino religioso em uma escola cristã. E eu creio que é para isso que nós devemos trabalhar, para que esta seja a disciplina que traz à superfície os princípios que nas demais disciplinas estão presentes na condição de fundamento.